Bom dia, a paz de Cristo, da igreja, mas para você que está aí do outro lado. Queremos dizer nesta manhã, temos graças a Deus, porque mais um dia o Senhor chegou até nós, nos trouxe em vida para adorarmos o Senhor nesta manhã. Amém? Glória a Deus por isso. Hoje é um dia que vai ser chuvoso, bem chuvoso mesmo. Estamos no inverno, né? Então faz parte desse clima. E eu creio que, a gente sabe que chuva é bênção. E eu creio que o Senhor, na verdade, nos deu um dia hoje como presente esta manhã. Amém? Glória a Deus. Com todas as manhãs que estamos aqui. E queremos começar esta manhã com uma adoração ao Senhor, dias dobrados. Orar ao Senhor, entregar Ele essa manhã, glorificar o nome dEle neste dia. Amém? E antes de começarmos a orar, eu queria deixar, na verdade, um salmo para nós meditarmos, porque eu acordei hoje com esse salmo e eu vi o Senhor falar no nosso coração. E eu amo quando o Senhor me acorda assim, com a palavra, com a mensagem, com a reflexão. E hoje o Senhor quer deixar para você e para mim nesta manhã o Salmo 73, 25, amados. Diz assim, ó: quem mais tenho eu no céu? Não há outro Deus em quem me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Amém? Que coisa linda, olha. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e é a minha herança para sempre. Amém? Glória a Deus. Vamos orar nesta manhã. Deixa eu chamar a Valéria aqui para orar, Valéria. Tá? Pegar o Senhor esta manhã, este culto. Essa gratidão ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Pai de misericórdia e de amor. Nesta manhã, Senhor, consagramos a Ti nossas vidas, consagramos a Ti este culto, Senhor. Aleluia! Pai, que o Senhor tenha misericórdia, compaixão de nós. Pai, usa aqui as Tuas servas, Senhor, para trazer a Tua mensagem, aquilo que Tu queres transmitir a Teus filhos. Senhor, que a Tua presença que já se faz aqui notória possa envolver não só os que estão aqui, mas a todos que estão assistindo, a todos que ainda estão dormindo. Entra com o Teu mover, Senhor, traz aqueles que estão no caminho, são salvos, traga-os protegidos, nos dê um dia abençoado. Fala conosco, fala aos nossos corações, Senhor. Ministra sobre nós aquilo que Tu queres que nós façamos. Nós te somos gratos por tudo, Senhor, pela saúde que o Senhor nos dá, pelos livramentos, pela Tua poderosa mão sobre nossas vidas. Te agradecemos por tudo, meu Pai. Que aqui seja o Teu lugar, que aqui tudo que seja feito seja por Ti, para Ti e de Ti. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar nesta manhã. Amados, nós temos que olhar para o tempo, né, para a natureza. Temos muito gratos a Deus, porque às vezes na chuva, né, a gente às vezes tem a compulsão de murmurar, de reclamar. Mas na verdade, se não tiver chuva, não temos frutos, não é verdade? Se a terra não for regada, a terra não vai dar os frutos. Então sempre que chove, eu amo, né, esse clima, eu gosto. Eu sei que é complicado para algumas pessoas, né, trabalhar, sair de casa, levar a criança para a escola. Mas vamos olhar para o lado da bênção que o Senhor tem nos dado, para que possa ter uma grande colheita abundante. E assim é a nossa vida espiritual também, amados. Se você não regar ela, se você não molhar a terra, você vai ficar infrutífero, não é verdade? Então assim, nós estamos num tempo em que está ficando tudo muito comum. Servir a Deus é uma coisa comum. A paixão do primeiro amor, e muitas pessoas estão se esfriando, amados. Aquela alegria de servir o Senhor, aquela alegria de estar na presença do Senhor. E a gente acaba, na verdade, fazendo isso uma rotina. Se torna rotineiro você servir ao Senhor como se fosse uma obrigação, ou como fala, uma coisa diária, na verdade, não costume. Na verdade, nós vamos pedir ao Senhor todas as manhãs: Senhor, acende o fogo no meu coração. Acende o fogo no meu coração. Acende a chama do amor, Senhor, de volta. Traz de volta para o meu coração essa chama de adorar a Ti, de sentir falta da Tua presença,
de dizer que não há outro Deus além de ti, no céu nem na terra, que ainda que o meu coração, como o Salmo 103 diz, que ainda que o meu coração esteja em angústia, tu és a fortaleza do meu coração. Amém? Então, nesta manhã, entender que o Senhor governa sobre todas as coisas. O Senhor governa sobre o seu dia, sobre a sua manhã, sobre a sua semana, sobre o seu mês. Mas que o Senhor possa acender no nosso coração, no meu coração, essa chama. Como eu disse para Abraão aquela vez, Abraão estava triste, angustiado, porque tinha uma promessa, e a promessa não se cumpria, né? Porque a palavra de Deus diz que quando a esperança tardia, demora, nosso coração endurece. Mas aí Deus vem sempre com renovo para o teu coração, sempre com uma palavra de vida. E eu quero dizer para você nesta manhã, que ainda que seu coração esteja triste, angustiado, desesperançoso, o Senhor dos céus e da terra está te olhando e Ele está, na verdade, conduzindo todas as coisas ao seu bem. Amém? E essa palavra, essa canção vai dizer sobre isso. Abraão, sai da tua tenda, meu filho. Olha para o céu. Veja se as estrelas todas estão no céu. Você pode contá-las? Pois então, Abraão, a sua geração, a sua descendência, vai ser muito mais do que as estrelas que estão no céu. Amém? E a gente vê o povo de Israel, né? O povo de Judá, quantas gerações esse povo passou e está aí firme e forte. Muitas nações foram destruídas, nem existe mais. Mas o povo de Deus permanece para sempre. Amém? Porque Ele é fiel. Glória a Deus. Obrigada. Aleluia. Isso. Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse, será assim a tua descendência. Irmãos, Abraão se encontrava no interior de sua tenda, vivendo um momento de dúvida da sua vida. Amados, tenda é um lugar que limita a visão do que o Senhor tem para nós. Tenda é o lugar das conformidades, ela limita a visão do milagre. Por isso o Senhor mandou Abraão sair da tenda, para que tivesse uma visão ampla, para que tivesse a visão da totalidade de Deus em sua vida. Queridos, não se esconda na tenda da incredulidade, na tenda das dúvidas, das dificuldades. Saia da tua tenda e busque as promessas daquele que é fiel para cumprir. Deus tem promessas para você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio em Jesus. As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for, tua família prosperarei, conta se pode as estrelas do céu, assim será tua descendência. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tem reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu.
Tu és fiel em tuas promessas, Jesus. Ainda que ela demore a nosso ver, Senhor. Tu és cumpridor, Senhor, nossas vidas. Obrigada que vai quando olhamos para o passado, para a história de Israel. Mas a tua fidelidade, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Senhor, Tu és fiel, Jesus. Não há outro como Tu, Senhor. Não há outro como Tu. Tu és a fortaleza do nosso coração, Senhor. Obrigada, Pai. Quero dar Sim, nesta manhã, Senhor. Quero dar a Ti, Senhor. de mim. Sim, Jesus. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais Do que já sou. do que já sou. Um adorador por excelência. Me tornar. Nos ensina, Jesus. Eu não posso me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por Nos excelência. ensina a ser, Senhor, sempre. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Aleluia. Damos a Ti nesta manhã, Jesus. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência. Me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Receba nesta manhã, Senhor, nossa oração. Aleluia. Aplauda o Senhor, queridos. Aplauda Ele. Aplauda Ele. Amém? Tu és fiel, Jesus. Sim, nos ensina, Pai. Aleluia. Nos ensina, Jesus. Levanta a mão comigo, A levanta. cada manhã, Pai, nos ensina, Você Pai. levanta a mão assim, você está se rendendo. Aleluia. Não importa se você está em pé ou sentado. Você está se rendendo. Adore nesta manhã Ele, queridos. Adora Ele. Sim, Jesus. Queremos, Pai, o melhor de nós neste dia, Pai. Sim, Senhor.
um adorador por excelência, quero ser. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada pela tua presença, Senhor. Obrigada porque tu estás nesta manhã em nosso meio, Senhor. Obrigada, Jesus. Por excelência, quero ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Cada manhã é um privilégio, amados. Cada manhã é um privilégio ser e adorar o Senhor, amém? Aleluia, Pai. Glória ao teu nome, Senhor. Te adoramos nesta manhã, Senhor, com o nosso coração. Tu és grande, Jesus. Meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Não há outro como tu, Senhor. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com a sua voz, tremer com a sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Em relações ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Aleluia. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e o Leão, Cordeiro e o Leão. Tu és grande, Jesus, não há outro como tu. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo o trono é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande, Adora Ele esta manhã. Declara a Ele que Ele é grande sobre a sua vida. Ele é grande na sua casa, na sua família. todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande Tu és grande, Jesus. cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Levante sua mão nesta manhã para Ele e diga agora no teu coração: Tu és grande, Jesus. Cante ali essa canção com os outros mãos levantados, Senhor. Ele é digno, Ele é digno.
Pai, exaltamos teu nome nesta manhã. E dizemos a ti, Senhor, porque tu és grande. Não há outro nome, Pai, além do teu, Senhor, sobre os céus e terra. Não há outro nome digno de ser adorado, Pai. Tu és o Senhor dos tronos, dos reinos, Senhor. Tu és aquele que governa todas as coisas. Amém. E hoje estamos debaixo da tua autoridade, Senhor, neste lugar. Estamos debaixo da tua palavra, do teu poder, Pai, do teu domínio. Tu és o nosso Senhor, Pai, de todos os dias. Tu és o Senhor da casa, Senhor. Tu és o Senhor da família. Tu és o Senhor das nossas finanças. Tu és o Senhor da nossa saúde, Pai. Tu és o dono de todas as coisas, Pai. Que possamos adorar a Ti em todo tempo, em toda manhã. Toda vez, Pai, que abrimos os nossos olhos, Pai. É um novo dia, Pai. É um dia especial. É um dia de ser gratos a Ti, Senhor. Muito obrigada, Pai, pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa saúde. Obrigado porque temos um lugar para descansar à noite. Obrigado que temos, Pai, o pão de cada dia em nossa mesa. Obrigado, Pai, que temos guardado a nossa família. Obrigado pelos grandes livramentos que temos dado, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque, Pai, além, Pai, acima de todas as coisas, Tu és o nosso governo. Ainda, Pai, que possamos, Pai, estar chorando em alguns momentos. Tu és aquele que nos consola, Pai. Muito obrigada, Pai, que nesta manhã o Teu Espírito possa falar neste lugar. Possa trazer salvação, libertação, cura. Possa trazer um renovo para os nossos corações, Pai. Eu Te louvo nesta manhã e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu queria dar a oportunidade para a Priscila agora. A gente vai fazer uma palavra, tá? Se quiser ficar sentado ou em pé, fique à vontade. Amém? Glória a Deus. Que chuva gostosa, amados. Que chuva boa, amém? Graças a paz, amém. Bom dia. Graças a Deus conseguimos chegar. Hoje foi um pouquinho difícil, né, de chamar o Uber. Mas chegamos, glória a Deus. Feliz, né, de poder retornar para a cirurgia. Amanhã faz um mês. Então, quase de alta, recuperando bem, graças a Deus. E já quero agradecer as orações, as ajudas, né, que recebi. Dar um abraço para a pastora Denise, a nossa mãe que está nos vendo lá. Está online. Está com a gente em espírito, né? Eu quero só deixar uma reflexão, né? A pastora Gisele vai trazer a palavra nessa manhã para nos alimentar desse pão fresco. Mas eu estou lendo um livro, né? Correndo com Cavalos, o título do livro. E ele narra, né, a história bem detalhada da vida de Jeremias, do profeta, conhecido como o profeta chorão. E em um momento bem difícil que eu passei na minha trajetória ministerial, essa palavra, ela me deu um fôlego. Estava vivendo um momento muito difícil, solidão mesmo. E ali eu falei com o Espírito Santo, né, sentada na cozinha. Puxei a cadeira e falei, Senhor, o Senhor está comigo? Fala comigo na sua palavra. E ali eu abri exatamente nessa palavra aqui, onde diz que Jeremias ele foi lançado, né, numa cisterna, no poço, em algumas traduções. E lendo esse livro eu relembrei dessa palavra e quero compartilhar. Jeremias 38, a partir do verso 7, do verso 6. Então tomaram eles a Jeremias e o lançaram na masmorra no átrio da prisão. O filho de Amaleque, Então tomaram eles a Jeremias e o lançaram na masmorra de Malquias, o filho de Amaleque, que estava no átrio da prisão. E eles desceram Jeremias com cordas. E na masmorra não havia água, porém lama. Então Jeremias atolou-se na lama. Ora, quando Ebed-Meleque, o etíope, um dos eunucos que estava na casa do rei, soube que eles tinham colocado Jeremias na masmorra, porém o rei estava sentado ao portão de Benjamim. Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo, meu senhor, ó rei, estes homens fizeram mal em tudo que eles têm feito a Jeremias, o profeta, a quem lançaram na masmorra, e ele está a morrer pela fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo, toma daqui 30 homens contigo e tira Jeremias, o profeta, para fora da masmorra, antes que ele morra. O cristianismo
E Deus está em busca dos Ebed Meleque, que vão estender a mão para aqueles que estão nas suas masmorras, né? Foi assim com Jeremias. Jeremias, ele estava vivendo um momento de muita injustiça, porque Jeremias, ele pregava a verdade e nem todo ser humano gosta de ouvir a verdade. A gente está acostumado a ouvir o que a gente gosta, né? O que vai massagear o nosso ego. Mas o profeta Jeremias, não, na verdade, se nós formos analisar à luz da palavra, os profetas eram usados exatamente para confrontar o povo. Os profetas não eram usados para revelar o número do CPF. Não. Eles eram usados para confrontar a humanidade e a população que estava vivendo no pecado. Por esse motivo, Jeremias foi lançado, né, nessa cova, nesse poço. No poço não havia água, só havia lama. E ali Jeremias, ele estava prestes a morrer. E às vezes nós estamos vivendo assim na nossa vida. Às vezes não uma morte física, mas uma morte espiritual. E aí esse homem que era etíope, ou seja, a nacionalidade dele, a raça dele, entre aspas, não era não era bem visto. Ele não era bem quisto entre as pessoas. Era uma pessoa anônima. Amém, irmãos? Amém? Ebed Meleque, ele era anônimo, ele não era conhecido, ele não tinha nome, não tinha cargo, ele não tinha nada, mas ele tinha disponibilidade em fazer o que o outro não estava disposto a fazer. E aí ele vai até o rei, ele é ousado, porque às vezes para você ajudar alguém que está passando certos tipos de coisa, você precisa ter muita ousadia, muita coragem para fazer aquilo. E aí, irmão Paulo, Ebed Meleque se levanta, vai até o rei e fala com o rei: olha, não é justo o que vocês estão fazendo com Jeremias. E de acordo com a lei, ele poderia ter sido fulminado ali, ele poderia ter sido morto, porque o rei tinha todo o poder para matar, para prender, para fazer uma série de coisas. Será que nós estamos dispostos a enfrentar quem a gente precisa enfrentar para defender o nosso irmão? De uma injustiça, de uma calúnia, de uma adversidade, de uma dificuldade? Será que nós estamos dispostos? Ebed Meleque teve essa coragem. Ele foi até o rei e o rei falou: não, verdade, você tem razão. Pega 10 homens aí, pega uns homens fortes aí e vai até lá e tira Jeremias. E aí o que me chama a atenção é que eles olharam para a impossibilidade, e falaram assim: gente, como é que a gente vai tirar Jeremias do poço? Mas sabe o que eu aprendo? Já vou finalizar. Sabe o que eu aprendo com essa lição? Quando a gente quer ajudar, a gente dá um jeito. Quando a pessoa, ela quer ajudar a outra, ela dá um jeito. Ela vai de jegue, ela vai de bote, ela vai de trem, ela vai de ônibus, ela vai andando, ela vai de madrugada, ela vai de dia, ela vai de noite. Ela dá um jeito. Às vezes, as pessoas mandam mensagem no WhatsApp. Eu acho que em algum momento eu já falei, provavelmente já fiz isso. Não sei se você também já fez. A pessoa te manda mensagem de manhã, você só responde de noite. Aí quando você responde, você fala assim: poxa, desculpa, que eu estava o dia tão ocupado, eu não podia responder a sua mensagem. Se você quisesse, você teria respondido. Se você quisesse, você teria ligado. Se eu quisesse, teria respondido, teria ligado. Mas a gente vai deixando a mensagem passar, e depois a gente dá uma desculpa para a pessoa. Mas às vezes a gente está sendo hipócrita, mentiroso. Porque nós poderíamos ter respondido sim. Poderíamos ter feito mais sim. Eu estou com uma palavra no meu coração, que a palavra é a seguinte: faça o melhor em tudo que você for fazer. Se você for arrumar a casa, faça o seu melhor arrumando a casa. Se você for fazer o seu almoço, faça o melhor fazendo o seu almoço. Se você for servir a Casa Rosa, faça o melhor que você puder servir a Casa Rosa. Eu estava em casa hoje e eu estava orando, pedindo para o Uber, aceitava falando, e eu vim no Uber pensando: Senhor, eu estou indo pelo Senhor. Qual é a tua intenção em chegar aqui nessa manhã? Qual é a nossa intenção em entrar na igreja? Aleluia! Qual é a nossa intenção em fazer as coisas que nós estamos fazendo? Porque o Espírito Santo sabe a intenção do nosso coração. E nós precisamos orar e falar: Espírito Santo, me examina. E se o Senhor vê, que a intenção ela está errada, recalcula a minha rota das minhas emoções. Durante esse meu processo da cirurgia, muitas pessoas me ajudaram, muitas. Eu sou extremamente grata. Eu vivi o amor da igreja em 2 meses que eu nunca vivi
vivi em 15 anos de evangelho. Eu não tinha ainda acessado, desfrutado da benevolência da noiva. Porque eu sempre fui muito aquela que doava. Então não para me engrandecer, não. De fato é verdade. Sempre lá disposta, pode vir, pode fazer, pode orar. Então eu ainda não havia tido a necessidade de colher os frutos que eu havia plantado. A pastora Denise uma vez falou para mim, quando ela estava internada: Priscila, eu tenho um depósito no céu. Eu tenho um depósito da palavra, eu tenho um depósito da oração. E aí o Senhor falou para mim: você está colhendo fruto. Jeremias, ele estava colhendo o fruto da obediência que ele tinha a Deus. Jeremias desagradava aos homens, mas ele agradava a Deus. O apóstolo Paulo escreveu: eu quero agradar homens? Não, eu quero agradar a Deus, porque Deus tem poder de lançar minha alma no inferno. E nós precisamos refletir sobre isso. E eu tive Ebed-Meleques nessa minha trajetória. Dema foi comigo para eu fazer a cirurgia de madrugada, a Leandra, a pastora Denise, Fernandinho, meu esposo, os irmãos, Gisele mandando todos. Eu não vou citar nomes porque eu posso ser injusta. Mas no meu período do poço, eu tive Ebed-Meleques na minha vida. Mas será que você está sendo Jeremias na vida do outro? Para que no momento em que você precisar, Deus envie o Ebed-Meleque na sua vida? Eu estava refletindo, vou finalizar agora, sobre a velhice. Eu fui ver o meu tio que está com câncer, fez uma cirurgia. E eu vi um vizinho meu sentado na calçada, porque lá na minha rua, da minha mãe, né? Todo mundo cresceu junto, sabe aquela criança, todo mundo cresce junto? E aí, Delma, eu vi um vizinho sentado na calçada. E esse vizinho, ele batia muito na esposa dele. Muito. A vizinhança toda queria ajudar, mas ela tinha aquela dependência emocional, que hoje eu sei que é uma dependência emocional. E ele era forte, trabalhava de madrugada, era motorista de ônibus, era aquele homem valente, cheio de vigor. Aí quando eu olhei para a calçada, estava ele sentado, sozinho, olhando para o nada, apoiado numa bengala, sozinho. Sabe o que é isso? A colheita. A colheita. Nós precisamos pensar qual tem sido o nosso plantio. Porque a nossa colheita, ela vai chegar. Então essa será a nossa oração nessa manhã, nesse momento intercessório. Que nós possamos refletir, irmãos. Porque a gente compra no cartão. A fatura chega. E a gente uma hora tem que pagar. Amém? Vamos ficar com essa reflexão, vamos refletir. Qual tem sido a intenção do nosso coração? A Bíblia fala que aquele que pode fazer o bem não faz, comete pecado. Será que a gente está cometendo pecado sabendo que a gente deve fazer algo pelo outro e a gente não está fazendo, está se omitindo? Às vezes na nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos, no nosso trabalho, enfim. Que a gente possa fazer essa reflexão. A autorreflexão não é apenas no dia da ceia, também é no dia da ceia, mas a autoanálise tem que ser diária e constante, amém? Espírito Santo, obrigada pela sua palavra, por essa reflexão. Hoje estamos com vigor, hoje estamos com força, hoje estamos com saúde, graças ao Senhor. Hoje estamos com as nossas faculdades mentais, hoje nós estamos racionais. Hoje podemos ter a nossa mobilidade, hoje podemos ir, podemos vir, sem depender muitas das vezes de ninguém. Mas, Senhor, a vida, ela é cíclica, nascemos, crescemos, multiplicamos, frutificamos, geramos, e aí nós retornamos ao estado original. Senhor, nos ajuda no nosso plantio. Nos ajuda, Senhor, a ser como Jeremias foi, um homem que te agradava, um homem que vivia em obediência, um homem que chorava, que pranteava, que tinha uma alma que não se conformava com a vida com que a humanidade estava vivendo. E por isso, como João Batista, ele pregava a verdade, porque é a verdade que liberta.
Nós não estamos mais no tempo, Senhor, de ter o nosso ego inflado, não. Nós estamos no tempo da reflexão, da autoanálise, Senhor, de endireitar as nossas veredas, de limpar as nossas vestes. E não apenas a veste exterior, mas as nossas vestes interior, ó Pai. Purifica nessa manhã o nosso coração. Esquadrinha a nossa mente nessa manhã. Ah, Senhor, a humanidade, a natureza está declarando, está pregando que o Senhor está chegando. Ah, Senhor, ó Pai, tempestades, maremotos, terremotos, guerra, fome, peste, Senhor, e nós não podemos estar desapercebidos. A tua palavra vai dizer: desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, desperta, Narassô, desperta tu que dormes. Senhor, se nós estivermos dormindo o sono da indolência, ah, Senhor, coloca um despertador na nossa alma, nos acorda nessa manhã. O Senhor ressuscitou Lázaro da morte física, mas as 5 virgens loucas estavam dormindo numa morte espiritual. Nos desperta da mornidão, nos desperta da sonolência, porque está escrito na sua palavra: não sabeis o dia e nem a hora em que o noivo há de vir. Você que está ouvindo esse som desse microfone, o Espírito Santo fala conosco nessa manhã. Não é hora de ficar desapercebido, não é hora de ficar se entregando às concupiscências da carne, é hora de se achegar ao Senhor. A palavra vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Também está escrito: vinde vós todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor tem alívio para a sua alma, o Senhor tem recomeço para a sua história. Esse não é o seu fim. Jeremias achou que ia morrer na lama. Jeremias achou, mãe, que ia morrer naquele poço, mas quando nós clamamos a Deus, o Criador do céu e da terra, Ele ouve a nossa voz, Ele ouve o nosso clamor. Foi assim com Pedro, que estava morrendo, afogado, no meio de uma grande tempestade, e Pedro falou: Jesus, me socorre. E a palavra diz nos evangelhos: imediatamente. Aleluia. Não, a palavra não diz que Jesus deixou Pedro morrer afogado. A palavra diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e levantou Pedro. Jesus quer te erguer desse estado que você se encontra. Talvez você esteja dentro do seu quarto em depressão, sem vontade de levantar e tomar um café, sem vontade de levantar e tomar um banho. De repente você mandou mensagem para o seu trabalho dizendo que você não vai conseguir hoje trabalhar, porque a sua alma está desesperada, porque você está num quarto escuro, porque você não consegue ver uma luz no fim do túnel. Mas nós estamos aqui para declarar para você nessa manhã que Jesus é a luz do mundo, que Jesus é a esperança, que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e Ele quer ressuscitar os seus sonhos, Ele quer ressuscitar os seus projetos, Ele quer te chamar para fora. O Espírito Santo está falando com pessoas aqui. De repente seu marido foi embora, de repente o seu filho está te dando trabalho, de repente você está decepcionada, de repente você recebeu um laudo do médico que você ficou desatordoada e perdida. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Ele é a esperança, Ele é o pão para aquele que tem fome, Ele é a água para aquele que tem sede, Ele é a vida para aquele que está morto, porque está
mas a alegria vem pela manhã. Se você quiser sair da sua casa e vir aqui receber uma oração, nós estamos aqui para orar e interceder por você pessoalmente, para te dar um abraço, para te dar uma palavra. Não precisa ter vergonha, porque nós estamos aqui apenas como servos do nosso Senhor e do nosso Salvador, porque o povo que andava em trevas viu a maravilhosa luz, e essa luz quer entrar na sua escuridão nessa manhã. Pai, continua conosco. Usa a tua serva ministrando a tua palavra. Amém. E que possamos sair daqui saciados, amém, renovados, fortalecidos, amém, e vivificados, segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor. Você que está aqui venceu a chuva, venceu o frio. Dá um desânimo de verdade, não dá de sair de casa? Dá. Mas eu vim no carro, peguei um engarrafamento ali para subir o viaduto do posto 13. Acho que eu perdi, sei lá, uns 15 minutos só para atravessar o viaduto. Aí, mas eu estava dentro do carro e falei, Senhor, eu não vou murmurar, eu não vou reclamar. E eu comecei a orar, agradecendo a Ele por essa manhã, agradecendo a Ele pela chuva, agradecendo pelo frio, agradecendo até pelo engarrafamento. Porque se eu chegasse talvez aqui tão rápido, eu não ia ter a oportunidade o privilégio de estar ali, parada, e poder estar orando, e poder estar agradecendo a Ele por essa manhã, por essa chuva. Né? Que às vezes a gente só quer agradecer quando está o sol, quando tá, aí a gente olha e a gente fala... A gente tem o hábito de dizer isso, né? Nossa, o dia hoje está lindo, porque está sol. Verdade. O dia está lindo hoje também, porque choveu. Porque tudo que Ele faz é lindo, tudo que Ele faz é perfeito. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, ministrando a palavra do Senhor. É um privilégio, é uma honra a gente estar servindo o Senhor e servindo aos irmãos também e com a palavra do Senhor. Amém? A palavra que Deus colocou no meu coração hoje está em Josué, capítulo 21, os versículos do 43 ao 45. Nenhuma promessa falhou. Nenhuma promessa falhou. Lá diz assim, no 43, desta maneira o Senhor deu a Israel toda a terra que, sob juramento, havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse e dela habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo, não foi uma parte, não foi 10%, não foi 50%, foi 70%. Tudo se cumpriu. Desta maneira o Senhor deu a Israel. Nenhuma promessa falhou. Tudo se cumpriu. Quando eu lia só esse trechinho, tudo se cumpriu, eu chorei. Eu falei, meu Deus, Deus é tremendo. Ele não dá uma parte pra gente, Ele não dá pela metade, Ele dá tudo aquilo, porque Ele é fiel na palavra dEle. Josué 21 não celebra a capacidade de Israel, mas a fidelidade de Deus. Depois de anos de escravidão, desertos e batalhas, Israel finalmente toma posse da terra prometida. O povo mudou, líderes morreram, o tempo passou, mas Deus permaneceu o mesmo. Deus não mudou. Eu fico imaginando Josué, já idoso, olhando para trás. Ele viu o Egito ficar para trás, atravessou o Jordão, enfrentou gigantes, enterrou uma geração inteira e liderou inúmeras batalhas. Ao fazer um balanço da caminhada, ele não diz, fomos fortes. Ele declara, Deus foi fiel. Aleluia.
Às vezes a gente olha alguma coisa algo que a gente conquista, e aí a gente olha, ai, consegui. Consegui porque eu juntei dinheiro e eu consegui. Consegui porque eu perseverei. Consegui. Você conseguiu porque Deus foi fiel. Você conseguiu porque Deus permitiu. Por isso que você conseguiu. A fidelidade de Deus é a que reina neste texto. Ele não abandona aquilo que começou, mesmo quando o cumprimento parece demorado. Deus continua trabalhando para cumprir sua palavra. Amém? Deus não esquece o que prometeu. No versículo 43 diz: o Senhor deu a Israel toda a terra que sob juramento havia prometido a dar aos seus pais. A promessa não começou em Josué. Deus havia prometido a Abraão muito antes. Israel passou pelo Egito, pelo deserto e por muitas dificuldades, mas a promessa continuava de pé. Quantas vezes a gente olha para as nossas vidas e a gente fala, o Senhor me prometeu isso, mas já passou tanto tempo, tantos anos. Eu já vivi isso, irmão. Eu queria muito uma coisa para mim e eu olhava para a direita, olhava para a esquerda, via acontecendo na vida das pessoas. Eu falava, Senhor, eu tô aqui. E aí, às vezes, a gente faz promessas, né? Quando chega assim no final do ano, você fala, vem um novo ano, agora vai acontecer. E aí passava aquele ano todo e nada. Aí eu falava, meu Deus, mais um ano. Mas chegou o tempo e o Senhor cumpriu a promessa na minha vida. Porque não é no meu tempo. A gente determina. Às vezes a gente pensa assim, igual eu fazia, né? É esse ano. Esse ano agora. Esse ano vai chegar. Chegava dezembro, eu fazia, né? Esse ano vai se cumprir. Esse ano vai se chegar. Aquilo que eu estou pedindo muito ao Senhor. E não chegava. Porque não era o tempo dele. Porque as coisas não são no meu tempo. Não é no tempo dele. Ou melhor, é no tempo dele. Não é no meu tempo. Porque ele sabe o que é melhor para mim. Eu não sei. E aí, mas vocês estão pensando que eu me desesperava? Não, eu falava, tá bom, Senhor, eu entendi. Eu não estou preparada para receber aquilo que eu quero. E eu creio que na hora que eu estiver preparada, o Senhor vai me entregar. E foi exatamente o que ele fez. Porque às vezes as coisas chegam nas nossas vidas e a gente não está preparado e a gente se perde. Às vezes a gente não tem maturidade. Às vezes um menino de 3 anos, ele pode saber dirigir muito bem. Mas ele tem condições de ter habilitação? Alguém autoriza ele a dirigir? Ele tem um documento que ele é autorizado a dirigir? Não. Embora ele dirija muito bem, mas ele não tem maturidade suficiente para pegar um carro e dirigir. Então é por isso que não é dado isso a ele. E Deus faz com a gente a mesma coisa. Deus faz exatamente com a gente, exatamente a mesma coisa. Ele olha para a gente e fala, não posso te dar isso agora. Você não tem maturidade para receber isso agora. E eu entendi. E fiquei aguardando o tempo da promessa. E ela se cumpriu. A demora não significa esquecimento. A dificuldade não significa abandono. O passado não determina o final da história. Deus não esqueceu de Israel. Talvez alguém aqui, hoje, aqui, aí, esteja pensando, será que Deus ainda se lembra daquilo que falou comigo? Sim, ele se lembra. O Deus que prometeu é o mesmo Deus que sustenta e cumpre. Entre a promessa e o cumprimento existe um processo. É isso que a gente não quer passar. É isso que nós não queremos enfrentar. O processo. Israel recebeu a promessa, mas não recebeu tudo de uma vez. Houve promessa, deserto, batalha, perseverança e depois veio o cumprimento. Deus poderia ter levado Israel diretamente à terra, mas escolheu trabalhar o povo durante o caminho. É no processo que nós somos trabalhados. É no processo que nós somos moldados. É no processo que Deus nos dá, foi o que eu falei aqui, amadurecimento. Às vezes queremos a promessa, mas não queremos o processo. Quem não quer mesmo, não. Não quer não.
Deus promete algo pra gente. E ainda bem, pastora Delmir, ainda bem, pastora Priscila, que Ele não fala pra gente: olha, eu tenho uma terra maravilhosa para você. Eu tenho algo maravilhoso para você. Mas tem um processo. Ainda bem que Ele não fala. Porque seria nós, humanos, a gente ia falar: processo? Não, Senhor, não quero não. Não quero não. Tá bom, eu sei, a terra é muito boa, mas eu não quero. Eu não quero passar por processo. Que ninguém quer. Mas ainda bem que Ele não nos avisa. Ele só promete a terra, mas não fala pra gente que tem um processo. Queremos vitória sem batalha, crescimento sem amadurecimento, bênção sem preparação, conquista sem perseverança. Aí às vezes a gente olha para a vida de alguém, igual eu estou falando, que eu via acontecendo na direita, via acontecendo na esquerda, na minha vida não acontecia. E aí às vezes a gente olha assim, a gente fala assim: foi tão rápido na vida do fulano, chegou assim, rapidinho. E na minha, Senhor, eu estou aqui, essa peleja aqui, nada acontece. Gente, a gente não sabe o que aquela pessoa passou. A gente só vê a conquista. A gente não sabe as noites de sono que a pessoa perdeu. Você não sabe as renúncias que a pessoa fez para conquistar aquilo ali. Mas você quer aquilo ali que a pessoa teve. Você não sabe a batalha que a pessoa enfrentou, mas você quer aquilo ali. Você quer só a vitória. Mas passar pelo processo, ninguém quer. Mas Deus usa o processo para preparar quem receberá aquilo que Ele prometeu. O deserto não anula a promessa. O deserto preparou Israel para viver a promessa. Deus transforma as guerras em testemunhos. Olha eu dando aqui o meu testemunho, né? Que aconteceu de um lado, aconteceu do outro, não aconteceu na minha vida. Mas Deus, aquilo que o Senhor havia me prometido, cumpriu. No versículo 44 diz que o Senhor lhes deu repouso ao redor. Ou seja, de todos os lados. Ele deu repouso. Olha a mudança. Antes havia guerra. Agora existe um descanso. Antes havia inimigos. Agora existe repouso. Antes havia caminhada. Agora existe território conquistado. Aleluia. Há momentos em que Deus permite a batalha, mas Ele não permite que a batalha seja o capítulo final. E às vezes a gente está numa batalha tão grande, numa luta tão grande, que a gente olha e fala: é o fim. Não é não. É o processo. A luta tem prazo, o deserto tem prazo, a lágrima tem prazo, mas a fidelidade de Deus permanece para sempre. Deus vai à frente daqueles que Ele chamou. Ainda no versículo 44 diz que nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. Que às vezes a gente olha de verdade, assim, humanamente falando, a gente fala: esse gigante vai me derrotar. Mas não vai não. Aleluia. Não vai não, porque você não está sozinho. Porque à sua frente está o Deus que fez a promessa. Israel não venceu porque era invencível. Israel venceu porque Deus estava com eles. Não é sobre o tamanho do inimigo, é sobre o tamanho do Deus que está com a gente. Então, todas as vezes que você olha, você fala, que às vezes a gente crente, a gente tem um negócio que a gente fala: ai, o diabo se levantou. O diabo está debaixo da onde? Ah, tá. Então, se ele se levanta, você levanta acima dele. Né? Se ele se levanta, vai você levantando junto. Se ele está debaixo dos seus pés. Então, assim, aí às vezes a gente olha e a gente fala: o diabo está furioso. Ele sempre foi furioso, ele nunca está calmo. O diabo está furioso, o diabo se levantou, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Mostra para ele o tamanho do seu Deus. Você fala: diabo, você está me perturbando, você está tirando minha paz, você está roubando a minha paz, você não está me deixando dormir. Mas eu tenho um Deus que é muito além de tudo isso que você tem me feito passar. Quando Deus está à frente, portas se abrem, caminhos aparecem, inimigos são vencidos, obstáculos são superados. Sabe quando você vence algo e pensa assim: ufa, eu nem sei como é que eu consegui. Ufa, eu nem sei como eu cheguei até aqui. Foi Deus. Foi Ele. Você sozinho não conseguiria. A maior prova não é a promessa,
é a fidelidade de Deus. O último versículo 45 diz que nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Foi o que eu falei aqui no início. Tudo. Não foi 50%, não foi... foi só 95%. Mas tá bom, né? 95% é bastante, né? Não. 100%. Tudo se cumpriu. Não foi uma parte. O texto diz que tudo se cumpriu. Preste atenção nisso aqui. Não diz que Israel nunca enfrentou dificuldades. Não diz que não houve choro. Não diz que não houve luta. Diz, nenhuma promessa falhou. Isso é poderoso demais. As circunstâncias podem mudar. As pessoas podem mudar. Os cenários à nossa volta podem mudar. Mas Deus não muda. Ele continua o mesmo. Deus não precisa da aprovação das circunstâncias para cumprir a sua promessa. Ou seja, Ele não precisa de tempo favorável. Foi que eu cheguei aqui, logo no início estava falando, né? Está chovendo. Aí às vezes a gente pensa, a gente coloca limitação naquilo que a gente vai fazer. Hoje está chovendo, eu faço minha caminhada todo dia de manhã, mas hoje está chovendo, não dá. Né? Aí eu tinha algo para resolver lá, né? Lá no centro de Nova Iguaçu, eu tinha que fazer alguma coisa. Mas hoje está chovendo, não dá. Mas com Deus não é isso não. Com Deus pode estar chovendo, pode estar ventando, sol, frio, calor. Ele vai fazer, ele vai se cumprir. Nós é que somos limitados. E aí a gente acha que Deus é da mesma forma. Está uma bagunça tão grande aqui na minha vida. Eu já ouvi gente falando assim, eu não acredito que Deus está num negócio desse. Eu falei para a pessoa, irmã, Deus está em todas as circunstâncias. Que história é essa que você não acredita que Deus está num negócio desse? Ele está em todas as circunstâncias. Nós é que pensamos que está assim, está... Nós é que não ficamos num ambiente desse. Mas Ele está em todas as circunstâncias. Ele está com a gente em todas as circunstâncias. Deus não precisa de aprovação. Talvez durante o processo Israel tenha pensado, será que conseguiremos? E é assim também na nossa vida. É o que eu estou falando, às vezes a nossa vida está uma bagunça, um caos, falando a verdade. E às vezes a gente olha e a gente fala, eu não sei nem como é que eu vou sair disso aqui. Na verdade, eu não sei nem se eu vou sair disso aqui. Mas Deus já sabia o final. Essa é uma palavra para quem está olhando para o presente e tentando descobrir o futuro. Não julgue a promessa pelo momento em que você está vivendo. É o que eu falei aqui. Às vezes a sua vida está tão bagunçada e você está olhando, você não vê saída para isso. Você não vê solução para isso. Mas Deus já está lá no final te aguardando. O capítulo ainda não terminou. Que a gente olha e pensa que é o fim. É o fim. Cheguei na linha de chegar e derrotado. Não. Não foi isso que o Senhor te prometeu. Às vezes estamos vivendo o capítulo da batalha, enquanto Deus está preparando o capítulo do testemunho. Aleluia! Você tem que passar por certas coisas, Gisele, mas eu não quero. Nem eu também. Passei por várias coisas na minha vida, nunca quis. Nunca falei, Senhor, me tira disso, Senhor, me livra disso. Mas aí Ele falou para mim, estou te dando um testemunho. Estou colocando um testemunho nos seus lábios. A maioria das pessoas que me conhecem sabe que eu passei por um processo de depressão. Pronto. Deus me deu um testemunho. Porque foi Ele que me curou. Não foi remédio, não foi médico. Remédio me ajudou, médico me ajudou, terapeuta me ajudou. Mas quem me curou foi o Senhor. Eu já falei, já contei isso no meu testemunho. A gente não pode faltar culpa, irmão. Você não pode faltar consagração. Porque o milagre às vezes está lá te esperando. E tu está perdendo a oportunidade de estar num ambiente de milagre. Você perde a oportunidade de estar num ambiente de milagre. Eu não consegui sair nem do meu quarto. O meu lugar favorito era o quarto escuro. Quietinha lá, sem ver ninguém, sem ouvir barulho, sem nada. Ficar lá, só deitada, lá quietinha. Mas quando eu ouvi falar que tinha uma consagração em um determinado lugar, eu falei para o meu esposo, eu nem dirigi, eu estava dirigindo, podendo dirigir mais, porque eu tomava um medicamento que me proibia de dirigir. E eu também não queria, e eu tinha medo de sair sozinha de casa, aquele processo todo. O processo.
o processo. E aí eu falei um dia para o meu esposo, eu soube que tem uma consagração num lugar que a consagração é muito boa. Você me leva lá? Ele falou, leva. Depois você me volta a buscar. Volta, pode deixar. Eu fui. E chegou lá num momento da oração, veio alguém, eu não sei se foi um pastor, não sei quem foi, que eu sei que eu estava de olhos fechados. Mas aquele homem falou tudo que eu estava vivendo. Deus revelou aquele homem, tudo que eu estava vivendo, tudo que eu estava passando naquele momento. E eu me tremia, mas eu me tremia. Assim, muita coisa. Eu me debati, assim, tremendo muito. Mas ele liberou uma palavra vinda do Senhor. Ele falou, o Senhor, estou te dando a cura hoje. Você sabe o que é a CLI? As luzes aqui estão acesas. CLI apertar de ser no interruptor. Puf, foi assim que aconteceu comigo. Eu parei de tremer na hora. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu recebi a minha cura lá naquele lugar. E aí, quando meu esposo voltou para me buscar, eu falei para ele, você acredita que eu fui curada? Ele falou, acredito. Aí eu fui e contei para ele o que foi que aconteceu. Então, assim, eu passei pelo processo para que o Senhor estivesse me dando um testemunho. Mas hoje eu não vim aqui dar um testemunho, né, da depressão que eu passei. Eu vim aqui dizer para você que Deus é fiel na sua vida. Amém. Para cumprir todas as promessas que Ele te prometeu. O Deus que começa também termina. Josué 21 mostra um ciclo se completando. Deus prometeu, Deus conduziu, Deus sustentou, Deus entregou, Deus deu descanso. E Josué olha para trás e declara, nenhuma promessa falhou. Que declaração é essa? Nenhuma promessa. Você imagina, vai se imaginando. Imagina aí, esse processo que você está vivendo. E vai chegar no final, você vai olhar para trás, tudo que você passou, tudo que você viveu, e você vai olhar e você vai dizer, Deus não falhou em tudo aquilo que Ele me prometeu. Ele me deu tudo que Ele prometeu. E não foi assim, alguns deram certo, foi nenhuma. Talvez você esteja vivendo um desses momentos, o momento da promessa. Deus colocou algo no seu coração e você está aí esperando o cumprimento, assim como um dia eu estive. O momento do deserto, onde você não está entendendo o caminho que Ele tem te conduzido, que a gente olha, é difícil, né? A gente olha e você fala, meu Deus, não sei nem quanto tempo, mas ainda falta de caminhada. Mas eu sei que eu tenho que caminhar. O momento da batalha, onde você precisa lutar e perseverar. O momento da espera. Sabe aquele momento que você pensa, já faz tanto tempo e eu não vejo nada acontecer. Foi o que eu falei. Deus trabalha no tempo dele, ele não trabalha no seu tempo. Meu Deus, aleluia. Deus trabalha no tempo dele, não é no seu tempo. Não é você que determina o tempo para Deus. Não é você. E às vezes a gente quer pegar Deus, quer botar, parece que Deus assim na parede, encurralar. É agora ou nunca. É verdade ou não é? É. E tô cansada, Senhor, já passou não sei quantos anos, aleluia, mas não é no meu tempo, é no tempo dele. Aleluia. E por último, o momento do cumprimento. Você finalmente olha para trás e diz, só posso dizer uma coisa, Deus foi fiel. Amém. Deus foi fiel. Josué poderia ter terminado sua fala contando quantas batalhas Israel venceu. Mas ele escolheu destacar outra coisa, a fidelidade de Deus. Você já percebeu que às vezes você chega assim para a pessoa e fala, dá os parabéns na pessoa, né? Ai, que legal, que bacana, né? Você conquistou isso, você conseguiu. Aí a pessoa começa a contar as derrotas lá desde o início. Aí você tem até que sentar para ouvir. Aí você fica, meu Deus, quanta derrota. Esquece aquilo tudo que passou. Você fala, Deus foi fiel. Responde só isso. Deus foi fiel na minha vida. Eu não ganhei isso daqui à toa. Eu não conquistei isso aqui à toa. Deus foi fiel. Ele escolheu destacar a fidelidade de Deus, ao invés de ficar contando a murmuração, as guerras, as lutas, as batalhas. Porque eu vou te falar, às vezes se a gente contar a luta, a batalha, a pessoa vai falar,
ainda se for uma pessoa que não for crente, né? Aí a pessoa vai olhar e vai falar, Deus me livre. Eu não faço isso não. Essa luta toda, você não isso? Ah, não quero não. Deus me livre. Não, deixa do jeito que eu estou. Então você vai contar, você vai falar, destacar isso. Deus foi fiel na minha vida. Porque a maior vitória não é possuir uma terra. A maior vitória é poder olhar para trás e dizer, Deus cumpriu sua palavra. Aleluia. Ele foi fiel. Saia daqui hoje, irmãos, com essa certeza. O tempo pode passar, mas a palavra de Deus continua de pé. A demora de Deus não é a negação da promessa. Que às vezes a gente pensa que Deus dormiu, né? E dormiu. E esqueceu. Quem esquece somos nós. O Senhor não esquece. A gente que esquece. Que às vezes a gente pode até prometer algo para alguém. Eu vou fazer isso para você. Tal dia eu vou lá na sua casa. E chega o tal dia e às vezes aconteceu tudo. Esqueci. Deus não. Isso eu estou falando da gente. Nós esquecemos daquilo que a gente promete para as pessoas. Mas Deus não esquece. O deserto pode ser longo, mas não é permanente. A batalha não significa que Deus desistiu. Às vezes significa que estamos caminhando para o cumprimento. Quem prometeu não perdeu o controle do processo. No final não será a nossa força que contará, mas a fidelidade de Deus. É você olhar e você falar, não foi na minha força. Foi na força do Senhor. Ele me prometeu, Ele cumpriu. Continue caminhando, continue crendo, continue obedecendo. Porque o Deus que prometeu a terra a Israel é o mesmo Deus que permanece fiel. E quando a história terminar, você também poderá olhar para trás e declarar, assim como Josué, nenhuma promessa falhou. Tudo que o Senhor falou, Ele cumpriu. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Senhora Delminha. Glória a Deus. A paz do Senhor. É tão tremendo porque a conexão. Você ficou ligadinho no começo da palavra, né? Que eu trouxe. E os louvores. Deus está dizendo para você e para mim nesta manhã, amadas. Confia. Confia. Deus é fiel. Deus cuida de você, Deus cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outra se abre ali. Entendeu? Você só precisa entender que Deus cuida de você. Amém? Vamos fazer esse louvor. Vamos ficar de pé, amadas. Cantar esse louvor esta manhã. Essa música é antiga, mas ela é tão forte, porque ela vai dizer para você e para mim, Deus está cuidando de tudo. Ainda que pensa demorado. Tem coisa na sua vida que está demorando, tá? A minha também. Todo mundo. Mas Ele está cuidando, né? Ele é fiel à palavra dele todo o tempo. Deus cuida de você, Deus cuida de mim, amados. Cante essa canção com toda a força do teu coração. Creia, cante crendo. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Porque Ele é quem cuida de mim e de você também. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Porque Ele é quem cuida de mim sempre. Deus cuida de mim todo o tempo. Aleluia. Oh, aleluia. Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, queridos. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida
de mim. Sempre cuida, sempre tem uma direção. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Aleluia. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Ele cuida da sua casa, Da sombra das Ele cuida da sua suas família, asas, Deus cuida de Ele mim. cuida da sua história. Aleluia. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Eu estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu amo, Senhor. E não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Ele sempre cuida, querido. Oh, Senhor, obrigado, Jesus. Aleluia. Pai de amor, nós te louvamos nesta manhã, Senhor. Eu glorifico o teu nome neste dia, porque mais uma vez tu falou conosco, Pai. Tu sempre traz uma palavra para o nosso coração. Tu sempre traz uma direção, um discernimento. Obrigado, Deus, porque desde que começamos aqui nesta manhã, tu tem falado, Senhor, sobre a tua fidelidade, sobre a tua bondade. Pai, Josué conquistou, Senhor, todas as coisas, terras, Pai, promessas. Mas no final da vida dele, ele disse, Deus cumpriu todas as promessas. Aleluia. E assim tu és conosco, Pai. A tua palavra nos garante, Pai, que quando Moisés saiu daquele deserto do Egito, ele disse que nenhuma unha ficará. Nada ficará para trás da grita do povo de Deus. Nada do que Deus prometeu, amados. Será a paz, será Deus deixado para trás. Porque Ele é fiel em todo o tempo. Aleluia. Estamos graças nesta manhã, neste lugar, Senhor. Por este dia, por este lugar, por este local, por este encontro dos nossos irmãos. Obrigado a Deus pela vida da pastora Denise, que está, Pai Deus, neste momento agora com seus pais. Ela viajou para ver os seus pais, sua mãezinha. Pai, que tu possa cuidar dela lá, trazendo saúde para a casa dela, trazendo saúde para os pais dela, para a mãe dela. Que o Senhor guarde ela em todo o tempo, Pai. Nós te agradecemos nesta manhã por este lugar, Pai. Fica conosco mais uma vez, Pai. Eu te agradeço por tudo. Obrigado pela palavra que veio do céu, pela ministração da pastora Priscila, pela ministração da pastora Gisele. Obrigada, Pai Deus, por ter feito muito, Pai, aquilo, muito mais do que pedindo para pensar nesta manhã. Muito obrigada, Pai. Pode ficar conosco em cada dia e no decorrer desta manhã também, em nome de Jesus. Amém. Eu te abençoo nesta manhã, em nome de Jesus. Fica com Jesus.